clopidogrel, às vezes você faz a associação dos dois, às vezes quando o AS não dá, vai a segunda escolha, basicamente vai parar isso aí, não tem muita história para poder contar. Falar do isquêmico e do hemorrágico, que o isquêmico acomete mais, falar da parte de imagem, onde TC, onde ressonância, a própria ressonância, a tomografia computadorizada, basicamente para poder descartar a possibilidade do hemorrágico. Basicamente é isso que a gente vai fazer. Não tem muita história. As escalas de A, B, C, D, 2, Rutgers, que é a mais significativa, e o NIS, para poder classificar lá o grau que ele tem. Então a gente vai precisar ver o protocolo. Então não tem muita historinha não, é uma aula que não é muito grande, é uma aula também bem atualizada, assim, protocolo de 2023, alguma coisa no acidente transitório, isquêmico transitório, a gente tem uma pequena mudança, é o White, na questão do tempo, que a gente falava muito de um tempo transitório, mas assim, lembrar que a maioria deles vai acontecer num pequeno intervalo de tempo, que é mais ou menos 15 minutos. A gente tem um protocolo de 1 hora, tem um protocolo de 24 horas. O que mais mudou agora é a questão do tempo. A questão do tempo, não da mortalidade, e sim do tempo. Essa foi a grande mudança que teve agora. Outra coisa importante, eu fiz um trabalho eu sempre falo com vocês de trabalho, a gente tem que fazer trabalho, realmente tem que fazer o trabalho. Eu fiz um trabalho com a Larissa, eu acho que eu já comentei isso aqui com vocês, que é um trabalho que foi muito significativo, um trabalho que foi assim, muito bem avaliado, que é sobre tempo e cérebro, justamente sobre o AVC, o protocolo do AVC. Então seria isso, sem muita coisa de firula, a gente começa falando que o acidente encefálico, o AVE, atualmente é uma das causas mais comuns de óbito no Brasil. A gente lembra que ele está lá entre as principais causas, mas o que a gente tem que lembrar é o seguinte, a gente não foca só na mortalidade, na morbimortalidade dele, a gente foca nas sequelas que ele deixa, porque a grande maioria dos pacientes não vai a óbito. Mas esses pacientes terão sequelas. Então, para eu evitar essa sequela, o que eu tenho que fazer? Janela de tempo. A janela de tempo era de 6 horas, aí mais modernamente passou para 4 horas, existe a escalinha de 0 a 3 horas, as sequelas que tem, e depois a gente pega de 3 até 4 horas e meia. Então, a gente vai focar mais no 4 horas e meia. Outra coisa que é importante a gente saber, o que pode levar ao acidente. O que leva ao acidente, na grande maioria das vezes, é uma hipertensão do tipo sistólica maior ou igual a 140 milímetros de mercúrio. Em alguns casos a gente pode pegar um pouquinho mais, 160 milímetros de mercúrio, mas as escalas vão usar os 140 milímetros de mercúrio por 90 milímetros de mercúrio. Outra coisa é que falando rápido. Não, tá ótimo. Outra coisa que é importante a gente lembrar é que diabetes também. Então, assim, às vezes o paciente pensa, eu só tenho hipertensão arterial, não tem mais nada. Só que o que a gente tem que explicar para ele é o que a hipertensão arterial pode levar. Então, assim, o que pode melhorar a hipertensão arterial de um paciente? Exercício físico, né? Não é remédio. Obrigado. Mudança de a colega falou muito bem. Percebam que ela não falou medicamento. Exatamente. Ela falou remédio. Se fosse medicamento, eu escolheria barra com ela, porque não é. Mas é o remédio. A conduta. A conduta e o medicamento. As duas coisas juntas, não é isso? Então, o que tem que ser explicado para esse paciente é o que a hipertensão pode levar se você não cuidar. Então, a gente sabe que aquela é a primeira causa e o diabetes. Lembrando que é essa história que é mais importante. Então a gente sabe que 80 a 85% do caso é isquêmico, hemorrágico é a menor parte. Então o que eu vou pedir para esse paciente? Vou pedir para ele fazer uma tomografia computadorizada de crânio. Ou eu posso pedir uma anjo TC, eu posso pedir uma anjo ressonância para ele. Agora, para que eu peço isso? Para descartar o hemorrágico. Então, a penumbra, a área lá que a gente vai analisar, muitas vezes, naquelas primeiras 24 horas, eu não consigo fazer isso pela tomografia computadorizada. Então, eu tenho que esperar um tempinho, de 72 horas, para eu, às vezes até mais, às vezes 10 dias, para eu poder fazer e descartar a questão do hemorrágico. Então, como eu disse para vocês, além da morbimortalidade, ele vai deixar sequelas. O que eu faço para evitar sequela? Agir rapidamente. Você percebeu que sua mãe está tendo, seu irmão, seu vizinho, a pessoa que você tem mais contato, imediatamente procura o médico e pede para fazer o protocolo. Porque também não adianta. Deixar ele parado lá esperando não pode, porque ele vai perder área significativa, E que depois, para ele recuperar, muitas vezes, dependendo do tempo, nem a neuroplasticidade neuronal vai adiantar para esse paciente. TCC não adianta.
Hipertensão arterial, como eu disse para vocês, ó, de preferência, né, a sistólica e fibrilação atrial. Então são os dois principais riscos para o indivíduo vir a ter o acidente vascular encefálico isquêmico, que é o mais comum. Então os principais fatores de risco para o acidente vascular encefálico agora hemorrágico, a hipertensão arterial sistêmica também, trauma, diátese hemorrágica, angiopatia amiloide, olha que drogas ilícitas, com preferência para a cocaína, o tabagismo também é um dos grandes fatores que a gente tem, e as más formações vasculares, né? Essas aqui não precisa nem explicar, né? Obviamente, ela está ali entre as principais, no hemorrágico. O isquêmico se manifesta com a súbita instalação de um déficit neurológico focal, em consequência de uma isquemia, seguido de um infarto ali do parênquima encefálico. Que seria esse parênquima encefálico? O cérebro, o diencéfalo, o tronco e o cerebelo. É decorrente, na grande maioria das vezes, de uma oclusão aguda, de uma artéria de médio ou de pequeno calibre. Esta oclusão, na grande maioria das vezes, é embólica, vai ser um trombozinho que vai estar impedindo ali, né, essa artéria de estar funcionando na plenitude, e também pode ser trombótica, com trombo formado na própria artéria que está sendo envolvida ali no acidente vascular encefálico. Existem dois tipos do isquêmico, que seria o cardioembólico, que a fonte dele principal é o coração, na maioria das vezes vai ter uma fibrilação arterial, que seria um trombo no átrio esquerdo, e seguida de uma insuficiência aguda do miocárdio, pelas cardiopatias que foram ali correlatas, né? Que vai ser um trombo no ventrículo esquerdo e no átrio esquerdo. O ateroembólico, o acidente vascular encefálico isquêmico, típico dos pacientes hipertensos, a fonte embólica dele geralmente é uma placa aterosclerótica que vai estar instável ali, quer dizer, que vai estar se movendo ali. O AVE trombótico é mais comum, né? O deles, o mais comum é o lacunar, aproximadamente 20, 30% dos isquêmicos, e ele é causado pela oclusão de pequenas artérias que vão nutrir o tálamo, né? E vai irrigar o tálamo, ele vai irrigar o tronco cerebral. Ele não vai ter irrigação, obviamente ele vai sofrer uma hipóxia. O trombolítico aqui, né, o acidente vascular encefálico trombolítico de artérias de médio calibre é bastante raro. O clássico dele aqui é o pontino. A hipertensão é o grande fator de risco que a gente tem tanto para o isquêmico quanto para o hemorrágico. Lembrando que o isquêmico ele é muito mais significativo, especialmente na hipertensão sistólica, como eu falei, né? Quando o indivíduo tem aquela hipertensão dos 140 milímetros de mercúrio, ele é o principal fator, seguido do diabetes. A história familiar vocês sempre têm que lembrar, tá? Sempre é o principal fator. Então, você tem uma questão de prova que está lá, né? Pergunta o fator e tem história familiar, vocês não tem que ter dúvida. De cara, você vai na história familiar, porque sempre é o principal fator. Outra coisa muito interessante é a idade ser maior do que 60 anos. Aí aqui fatores de riscos menos comuns, né? É menos comum o tabagismo, mas aqui a gente está vendo uma associação com anticoncepcionais. Mas ele é um fator que atenua, né? Ele não está no principal fator, mas a gente sabe que o principal fator é levado por ele também. Porque a hipertensão arterial, ele vai ser um dos grandes fatores, né? Professor, então o principal vai ser familiar ou hipertensão? Familiar. Nesse caso, quando você... Não, a hipertensão, ela leva ao AVC, tá? A história familiar vai ser um grande agravante quando olha a clínica do paciente. Isso aí. Aí outra coisa, overdose de cocaína, meningite, tanto a bacteriana quanto a tuberculose. Doença de moia-moia, alguém falou da doença de moia-moia ontem aqui. Não falaram, não. Moia-moia é fumaça de cigarro em japonês. Ela é muito rara, então assim, não tem muito a gente ficar detalhando, porque vocês não vão ser o especialista. Ela comete mais crianças e adultos jovens. Por que fala fumacinha de cigarro? Porque quando você olha a imagem, você vai ver a artéria como se fosse um cigarro, e saindo dela, né, pequenos vasinhos aí, que dá a impressão de ser uma fumacinha de cigarro lá na imagem. Mas é raro, então a gente também não entra muito em detalhe. Aqui vem a parte que eu acho pior, que é a parte da
neuroanatomia, que é a parte que vocês mais gostam. Então aqui eu tenho a anatomia vascular do encéfalo. O encéfalo é irrigado por dois sistemas arteriais, que é o carotídeo, que é o anterior, e o posterior, que é o vértebro basilar. A parte ruim da história é a que eu acho mais complexa, que é a parte da neuroanatomia, que é a mais enjoada quando você vai estudar o AVC. A parte boa é que ela é o que mais cai na prova. É você ter que saber toda a neuroanatomia. Então, a parte melhor ainda é que a parte de área. É a parte de domínio de vocês, né? A grande expertise de vocês é a neuroanatomia. Eu lembro que na questão da que vocês me tiraram alguns pontos. Vocês me tiraram tipo uns 3 pontos que eu ia cobrar neuroanatomia na prova. Porque vocês relataram que já estudaram no Wagner, sabia tudo. Estudaram em neurofisiologia, sabia tudo. Então, assim, obviamente, quando é o conteúdo que o aluno domina, como vocês dominam, de frente para trás, de trás para frente, nós não vamos perder tempo dele de cobrar na prova, porque todo mundo já sabe, vamos cobrar coisa que corre o risco de vocês terem que estudar mais. Então, assim, pelo grande domínio, pela grande acurácia que vocês têm já comprovada na neuroanatomia, eu também comprovei isso na prova, que eu cobrei uma questão que ninguém errou, todos acertaram a questão de neuro. Foi até do Silvio. Todos acertaram a questão. Então comprova mesmo que vocês sabem. Eu não gostei da minha nota, não. Né? Tirou nada abaixo. Tirei. 9,5. Você tirou 9,5. Eu tirei 9,8. Minha mãe brigou comigo, tá? Tirou 9,8. Falou comigo, você não é. Reginaldo tirou 10. Eu era pra te dar 10. Então vamos lá. Artéria cerebral média é a mais acometida. Então, artéria cerebral média, vocês deem uma caprichada nela, porque a probabilidade de cair será ela. Aqui, continua na neuroanatomia. Voltando ao quadro clínico, então. Artéria, olha aqui, a artéria comprometida com mais frequência no isquêmico é a cerebral média. Então, se cai na prova, todos vocês vão saber. Aqui, regras gerais de localização do isquêmico. As regras gerais são: sugere território carotídeo, aí o território carotídeo é a cerebral média anterior, aí ele pode ter afasia, síndromes cerebrais clássicas, aí a mais comum aqui é a agnosia é a mais comum, e as síndromes do lobo frontal. Eu não vou pedir para ninguém descrever nenhuma delas. Agora, é importante vocês saberem aqui quais são as áreas sugeridas, tá? E pelo menos uma manifestação delas vocês têm que saber. Tudo bem? Sugere território vértebro basilar, como nós vimos, que é o cerebral posterior, e a parte do tronco, que é a mais acometida, aí tem as suas síndromes que mais são evidentes nela. A diplopia, sempre que o paciente relatar, eu estou olhando, estou vendo tudo duplo, né? Então você vai pensar que sugere um acidente vascular encefálico do tronco. Ataxia cerebelar sugere a área do cerebelo que está sendo comprometida. Síndromes típicas de infartos lacunares: hemiplegia, afasia de Broca, hemianestesia, disartria e hemiparesia atáxica. Essas são as mais comuns delas. Obviamente, aí cabe a vocês, depois eu não vou cobrar isso aqui de vocês, mas cabe depois você, quando for estudar com detalhe, você fazer as subdivisões, estudando cada um deles. Não é o nosso foco aqui, nem meu, nem de ninguém, nem de nenhum professor que vai ter essa aula, vai parar e vai explicar cada uma delas. Ninguém vai fazer isso. Tá? Nenhum livro vai descrevê-las, porque a gente não está estudando isso aqui, a gente está estudando no geral, está estudando o acidente vascular. Então você vai pegar, depois você quer saber, para o seu conhecimento mais profundo, você vai descrevê-la. Para a sua clínica como médico generalista, não há muita necessidade de você saber o detalhe do detalhe. Aí vai da sua vontade, né? Você pode ser neurologista, que é tudo bem. O diagnóstico, isso aqui é muito importante, então pode cair na prova. Todo paciente com déficit neurológico focal de início súbito, que dura ali de 15 a 20 minutos, deve ser encarado como acidente vascular. Esse acidente pode ser isquêmico ou pode ser hemorrágico. Então o que você vai fazer? Você vai procurar o médico imediatamente. Você vai levar esse paciente para o hospital imediatamente. Chegou no hospital, o que você vai fazer? Você vai pedir uma tomografia computadorizada de crânio. Para quê? Para poder descartar o acidente vascular hemorrágico. Nesse caso, a TC de crânio não contrastada é essencial para descartar o hemorrágico.
O exame nas primeiras 12 ou 24 horas, ele não é muito significativo, porque ele não consegue mostrar a área que está sendo acometida. Então, geralmente, você vai fazer depois de, na média, de 72 horas, é o que a gente faz. Mas a literatura fala muito em 10 dias também, eu vou mostrar depois lá na frente para vocês. Né? Justamente com a área hipodensa ali. Mas o entorno dos 3 dias já é muito considerado. A tomografia de crânio inicial serve então para afastar o hemorrágico, né? Porque a hemorragia aparece aqui de imediato como uma área hiperdensa, né? A área hiperdensa é aquela área mais branquinha. Todo mundo já estudou imagem aqui, então todo mundo deve lembrar. Imagem é outra coisa. Tem gente que coloca e vai colocando todas as imagens. Geralmente, quando você pega um livro, geralmente quando você vai fazer aquelas aulas que são super importantes para a residência, você vai ver que o médico não fica focado na imagem. Ele vai te mostrar lá 2, 3 imagens, mais ou menos, não vai passar muito disso, vai mostrar aquela imagem sem o intuito de detalhar para vocês a imagem. Porque aí já é outra área, é neuroimagem. Não tem como. São 2 coisas distintas. Ninguém aprende imagem olhando ali de repente, porque as imagens têm processos diferentes, anatômicos diferentes. Então, um médico com acurácia mais ou menos, é melhor ele nem se atrever nessa área. É melhor ele fazer um curso depois, para ele ter uma acurácia melhor. Ou é melhor ele encaminhar o caso da imagem para alguém fazer para ele. Hoje tem muita coisa fácil, né? Porque hoje você tem um programinha que você paga e já vem o resultado da imagem. Você manda, você paga e já vem para você. Eu acho ótimo. Porque vai ter um médico especialista que te dá o laudo daquilo ali, você paga. Você paga o programa, entendeu? Ele te dá uma segurança, porque não tem como a gente saber tudo da imagem, é muito difícil. Eu vi uma reportagem que eles estão tentando desenvolver uma inteligência artificial para poder, analisar as imagens. É a melhor coisa, porque não é fácil de ver imagem. É difícil, eu acho muito difícil de ver imagem. Apesar que, assim, quando eu estudei imagem, até na graduação mesmo, o pessoal não ia muito na aula de imagem. Eu ia todas as aulas, em aula extra, fui para o hospital. Eu tinha até um primo que trabalhava em Itapiruna. Mas assim, eu aprendi muito pouco daquilo ali, porque é muito detalhe. Quanto mais você vai estudando, mais dúvida você vai tendo. Mais probabilidade de erro você vai vendo que existe naquilo ali. Então é melhor assim, não pega coisa que você não sabe muito, né? Porque mais atrapalha do que ajuda. Com esse programa é bom, né? Porque já vem tudo direitinho, você pode recorrer, você pode perguntar. Melhor coisa. Muito bom. Aí fala aqui, ó, tá vendo? Após os 10 dias, que é o que eu disse para vocês, ó, a área infartada aparece mais hipodensa, mais pretinha. Aí aqui a ressonância nuclear magnética, o exame de maior acurácia do que a tomografia no acidente vascular isquêmico. Mas por que a gente usa, então? A gente usa a TC porque ela vai descartar o hemorrágico. Então, para a gente já é um ótimo caminho, já sabe como que vai fazer o tratamento. O Doppler transcraniano pode ajudar a descobrir qual que é a área intracraniana, qual que é a artéria, desculpa, que está sendo obstruída. Para o diagnóstico tiológico, os exames mais importantes, então, são o eletrocardiograma, o ecocardiograma e o duplex scan. O duplex scan nada mais é do que o Doppler, continuous, em ondas contínuas. O ecodoppler com fluxo em cores, que vai mostrar as artérias com cores diferentes. Então, ele é esse Doppler aqui, do John Christian Doppler. Tratamento da fase aguda, né? Na fase aguda do isquêmico, restringe-se ali ao iniciozinho, né? Mais ou menos aquelas 72 horas que são clássicas, quando a terapêutica, ela pode impedir, então, a transformação daquela penumbra isquêmica no infarto cerebral, que é o que a gente não quer, porque se ele tem um infarto cerebral, a gente perde a área. E a área depois ela não é reconstituída. Perdeu, não tem como. Por isso que aquele períodozinho ali das 4 horas e meia, que antigamente era 6 horas, né? Hoje é 6 horas também, mas a gente fala muito em 4 horas e meia, que é o melhor momento, é a janela terapêutica que a gente deve estar instituindo. Então, assim, se o paciente dá AVC à noite, na cama, olha quanto tempo ele perde. Aconteceu com a mãe de um amigo meu, mas ela deu muita sorte, porque a vizinha, olha como que vizinha é importante, ela não apareceu para molhar as plantas, a vizinha não pode ter acontecido alguma coisa, foi lá e chamou, ela não atendia, ela viu um vultozinho assim, ela quebrou o vidro e viu a mãe dele que estava lá. Se ela não vê, ele só ia ver à noite, porque ele trabalha, ele não dorme com ela, mas ele vai toda noite, quando chega do trabalho, ele passa lá antes de ir para casa. Você já pensava? E ela teve muitas sequelas, tá? Então, provavelmente ela teve no início da noite. A minha mãe me ligou à noite, falando que tinha comido muita alface, que ela estava sem força na perna direito.
Ai, que é o face da sono. falando muito com a voz arrastada. Falando coisa com coisa. Eu falei,